Queridos irmãos, estamos mais uma vez nesse estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Agradeço a oportunidade desta casa que nos acolhe tão amorosamente para as tarefas, na prática da caridade, para o estudo e para o compartilhamento com os nossos irmãos, com os benfeitores e com os ensinamentos. Estamos nessa busca constante do alimento espiritual, porque faz parte. Somos espíritos e necessitamos deste alimento. E esta casa nos oferece essa oportunidade. Ela está situada na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. E antes de iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, vamos fazer a nossa prece inicial. E o que é essa prece inicial? É a nossa conexão, é as nossas vibrações de envolvimento amoroso com um plano maior, para que possamos, discorrer sobre o tema de forma que todos compreendam, a mensagem que se destina o estudo. E também para que possamos trazer para junto de nós aqueles que nos cercam amorosamente e que nós não os vemos, mas sentimos essa vibração, todo esse envolvimento, todo esse auxílio e esse recurso. Então, é assim que nós escolhemos as nossas companhias, através do nosso pensamento, da nossa conexão, da nossa vibração. Por isso fazemos essa prece inicial antes de qualquer estudo, antes do Evangelho no lar. E assim que nós vamos escolhendo as nossas companhias, para que os nossos pensamentos também fiquem num padrão positivo, de vibração. É como se fosse um preparo inicial. Então esse preparo ele tem que ser amoroso, ele tem que ser leve e ele tem que ser harmonioso. Então mentalizemos o nosso Pai da vida e devemos ter gratidão pela nossa vida, por tudo que temos e tudo que somos, pela nossa força, a nossa coragem de continuarmos firmes no nosso propósito, nessa busca constante de nos melhorarmos, graças ao nosso Pai da vida, que nos oferece essa oportunidade. Também mentalizemos Jesus, o nosso irmão maior, que nos deixou todo esse legado de ensinamentos, de transformação moral, que é a nossa inspiração para avançarmos enquanto espíritos.
Também pedimos licença e inspiração aos nossos irmãos benfeitores que estão conosco sempre, né? Os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, aqueles benfeitores que têm afeição por nós e que também vibram, né, pelas nossas conquistas evolutivas, vibram pela nossa transformação moral no caminho do bem. Então, que nós possamos ter sempre esse pensamento, um pensamento positivo, um pensamento de equilíbrio, para que tenhamos forças, né, para o enfrentamento dos desafios, em mais um ano que se inicia. Enfim, o ano é novo porque é uma contagem cronológica do tempo, né? Nós precisamos marcar a passagem do tempo através, né, desse modo, dessa forma de marcar a passagem do tempo, né? O ano novo, um ano que se inicia. Mas quem deve ser novo a cada dia somos nós. Porque só teremos um ano feliz se nós, né, podemos ser novos a cada dia, renovados, melhorados, consertando as coisas que no passado fizemos, né, de forma equivocada. Então somos nós que fazemos um eu novo a cada dia. Então, para iniciarmos, né, o meu desejo é que possamos ser novos a cada dia, novos no sentido de nos melhorarmos, de hoje sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que fomos hoje. É assim que nós vamos caminhando na nossa transformação, no nosso entendimento, na nossa iluminação interior. Porque só assim, né, vamos alcançando o nosso real objetivo enquanto espíritos, né? Caminharmos para moradas mais felizes. Então vamos ao nosso, né, estudo sugerido, né, para essa semana. Nós estamos no capítulo 12 do Livro dos Espíritos. O tema central é a perfeição moral e nós estamos falando sobre as virtudes. Hoje nós vamos falar do item número 899 ao 902. São 4 itens, né, de perguntas de Kardec para o plano espiritual. Então vamos à questão número 899. Kardec pergunta para os espíritos: de 2 homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente na sua satisfação pessoal. Qual que é o mais culpável? Aqui ele está citando de 2 casos. Um homem que nasceu, né, na opulência, ele já nasceu rico, né, ele tem aquela fortuna já desde do nascimento e nunca passou por necessidade nenhuma. E um outro, né, que ele foi fazendo a sua fortuna devido ao seu trabalho, mas ele já tinha uma condição de dificuldade, então a conquista dele foi através do trabalho, né? Mas os dois empregam a sua condição material na sua satisfação própria, pessoal, né? Qual dos dois é mais culpável?
E a espiritualidade responde: aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer, ele conhece a dor que não alivia. Muito frequente, muito frequente, muito frequentemente dela não se lembra mais. Então aqui o plano espiritual responde que o mais culpável é aquele que já passou pela dificuldade. Então, aquele que já sabe, né, o quanto é difícil passar por privações, por necessidade, pelo sofrimento, pela miséria, né, ele é mais culpável, porque ele já sabe o quanto aquilo é penoso, né, aquela dor, aquela necessidade. Então, ele já deveria aprender, né, e ter uma condição diferenciada, porque ele sabe o quanto o outro dói, o quanto o outro sofre com aquela dor, né? Então, o que adianta, né, ele ter passado por tanta necessidade, por tanto sofrimento e não aprendeu nada com aquilo? Quer dizer, hoje ele tem o recurso financeiro e ele não se importa com a dor do outro, né? Ele não se importa com o sofrimento, com a necessidade do outro, com a miséria do outro. Mas ele sabe o que o outro passa, porque ele já passou por aquilo. Então, o que adianta, né? O sofrimento. Não basta a gente sofrer, né, para que a gente possa evoluir. Não é o sofrimento que traz a nossa evolução. Nós temos que aprender, né, com aquela experiência que nós estamos passando, com aquela dificuldade, com aquele desafio, né? Então, o sofrimento por si só, ele não traz um aprendizado, ele não nos melhora. E sim, é o que a gente aprende com aquela situação, né? Então, a dificuldade e o aprendizado, ele tem que nos trazer um objetivo, né? Uma experiência de melhoramento, de aproximação com Deus. Quer dizer, o que adianta eu passar por tantas adversidades e continuar errando nos mesmos erros, né? Ou continuar ignorando o sofrimento daquele que já passou pela mesma situação? Então, se eu já entendo que aquilo traz muita dificuldade, por que eu, tendo uma condição melhor, não vou ajudar aquele que passa por aquela dificuldade também? Porque eu já passei, eu sei o quanto é penoso. Então, esse sofrer, não basta a gente sofrer, né? Nós temos que entender e aprender com esses desafios, né? Senão aquela experiência foi inútil. O que adianta, né, nós passarmos por dificuldades, assim como nós estamos enfrentando hoje, né, um desafio, se a gente sai do mesmo jeito dessa experiência? Quer dizer, a gente não se humaniza, a gente não consegue enxergar a dificuldade, a necessidade do outro, eu continuo sendo egoísta, eu continuo só pensando em mim. Então, de que me adianta passar pela dor, se quando nós passamos por um desafio é para que a gente possa desenvolver, né, as habilidades, né, uma transformação moral, melhorarmos, né, os nossos vícios, os nossos defeitos, nos humanizarmos, né, praticarmos mais a caridade, a fraternidade. Então, aquele que já passou, né, por essa experiência da miséria, da dificuldade, hoje tem uma condição melhor, com certeza ele é mais culpável,
do que aquele que nasceu no berço de ouro. Porque aquele que veio, né, de uma condição mais difícil, ele entende exatamente o que o outro está passando. Então é muito claro, né, essa resposta do plano espiritual. Ela nos traz essa reflexão com muita propriedade. E vamos para a próxima, que é a número 900. Né? Kardec pergunta para o plano espiritual: aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma culpa válida no pensamento de que amontoa para deixar aos seus herdeiros? Então aqui, será que aquele que guarda tudo, a sua fortuna, e com a desculpa de que eu estou fazendo isso para deixar para os meus herdeiros, isso é culpável? E o plano espiritual responde: é um compromisso com a má consciência. Então a resposta ela é bem simples, ela é bem sucinta, né? Então não tem problema nenhum, né? E o espiritismo ele não condena essa questão material, né? O problema não é deixar uma herança, né, para um herdeiro ou guardar bens para suprir, né, trazer esse conforto para os herdeiros. Esse não é o problema. Mas o problema é a gente só se ocupar com isso, né? Acumular só para mim e para os meus. Aí que está o problema. Quando você tem um montante, você tem uma condição, isso conota ainda, né, conforme nós falamos lá na questão número 895, né, que isso é um sinal ainda, né, característico da nossa imperfeição, o interesse pessoal. Então aí é o apego demasiado, né, que ele sinaliza ainda, né, essa característica de imperfeição. Quer dizer, essa vida voltada somente para as coisas materiais. E essa questão da riqueza, né, ela serve como uma experiência também para que nós possamos fazer o exercício na prática da caridade, né, para a gente trabalhar o desapego, fazer o bem para aliviar a dor do nosso próximo, né, para praticar a fraternidade. Então, a fortuna, a riqueza, né, o montante material que nós temos aqui durante a nossa existência, também é uma prova, é uma missão que temos a desenvolver, fazendo bom uso desse dinheiro. É porque esse recurso ele é nos dado momentaneamente, né? Então Deus nos oferece essa condição, né, de muitas vezes ter muito recurso financeiro para que a gente possa desenvolver essa caridade, para que a gente possa avançar na nossa condição espiritual, fazendo bom uso dessa riqueza, dessa fortuna. Então, nós não temos que pensar só em nós e nos nossos herdeiros. Quando temos esse recurso, temos que pensar também na nossa condição de fraternidade, de caridade, porque somos todos filhos de Deus. E quando temos essa ferramenta, esse recurso, é que possamos fazer bom uso desses recursos também em favor do próximo. Então, o problema não é deixar para os nossos herdeiros. O problema é se ocupar só nisso e pensar só, através do egoísmo, do orgulho, pensar só naquele grupo fechado, sendo que nós todos somos irmãos. E muitas vezes, né,
temos ali a oportunidade, mas nos fechamos, né, no nosso apego às coisas materiais, esquecemos da nossa condição de espírito, desse nosso crescimento espiritual que está atrelado, a essa transformação moral que buscamos tanto. Na questão número 901, Kardec pergunta para os espíritos: de dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre o tesouro. O segundo não é avaro senão para com os outros, enquanto ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviços ou fazer uma coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer seus gostos e as suas paixões. Peça-lhe um serviço e ele sempre será difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. O qual é mais culpado e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Então aqui compara dois casos de dois avarentos. Um que é avarento para si e para os outros, né? Aquele que não gasta nada, tem uma vida miserável para si e também é avarento para com o outro. E tem o segundo caso, que é avarento para os outros, mas para si, né, ele não poupa nenhum tipo de recurso para satisfazer as suas vontades. Qual é o mais culpado e qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Então, o plano espiritual responde: é aquele que goza. Ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte da sua punição. Então, aqui, aquele que goza, quer dizer, ele é avarento com o outro, né? Ele não faz nada para o outro, mas para ele satisfaz toda a necessidade material. E o outro não, o outro já está numa condição de que ele mesmo se autopune através da miséria que passa. Quer dizer, ele não faz nada para o outro, mas ele também não usufrui do recurso que tem. Então ele já vive na miséria. Ele vai amontoando todo o dinheiro dele lá, ele não faz uso daquele dinheiro, ele já tem uma vida, ele não aproveita nada daquele recurso, ele se priva de tudo, né? Então ele já está, é como se ele já estivesse se punindo aqui mesmo. E quando a gente fala, né, do plano espiritual, quando partir para o plano espiritual, né, o que nós estamos falando? Então aquele que tinha muito dinheiro aqui, não soube fazer uso, né, dessa fortuna que tinha e só usou ao seu bel prazer, ele vai sofrer muito quando ele chegar na espiritualidade, no plano espiritual. Porque lá ele vai ter tanto apego naquelas coisas do dinheiro, né, dos bens materiais, e chega na espiritualidade, no plano espiritual, não tem mais esse recurso. E aí ele sofre. Ele sofre também porque ele perdeu a oportunidade que tinha nas mãos para fazer bom uso daquele montante, né, daquela fortuna, que era a oportunidade que ele tinha de progredir, de evoluir enquanto espíritos, auxiliando os irmãos necessitados. Então ele vai ter uma dificuldade muito maior devido a esse apego demasiado e da oportunidade que ele perdeu de ter feito bom uso. Enquanto que aquele que teve a oportunidade, ele não ajudou ninguém, mas também ele não fez uso dessa fortuna, ele passou pela miséria já aqui. Então, como Deus, na sua infinita bondade, né, sempre nos oferece a oportunidade de refazer os caminhos, então, aquele que passou
né, pela prova de ter o dinheiro e fez mau uso, quem sabe terá que voltar numa condição, né, de necessidade para ver a importância, né, do auxílio quando a falta desse dinheiro faz na vida de uma pessoa que necessita. E o outro também a oportunidade de aprender a compartilhar, de socorrer, de entender a necessidade, né, dos irmãos. Então, todos nós iremos progredir, todos nós temos a oportunidade de refazer os caminhos, mas enquanto estamos aqui, não devemos, né, perder essa oportunidade. Então, o que atrapalha ainda, né, o que nos dificulta, né, no alimento espiritual, nessa busca constante, né, da elevação espiritual, é esse apego que nós temos ainda com as coisas materiais. E na questão, né, na última questão, na 902, Kardec pergunta: é repreensível invejar a riqueza quando o desejo de fazer o bem? Aqui o plano espiritual responde: o sentimento é louvável, sem dúvida quando é puro, mas esse desejo sempre é bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal. A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem frequentemente não é a si mesmo. Então é que a gente escuta muito, né, e a gente sempre ouve, né? Ah, se eu tivesse dinheiro, ah, se eu ganhasse na loteria. Né? A gente escuta muito isso, né? Eu daria parte desse dinheiro, né, para ajudar o próximo. Então, será que se a gente tivesse mesmo muito dinheiro, ou se a gente ganhasse na loteria, ou tivesse a oportunidade de receber uma herança, né? Será que a gente realmente repartiria esse dinheiro? Se esse sentimento ele é puro, se ele é real, né? Se ele é concreto, é um sentimento louvável, é muito bonito isso. Né? Mas isso não pode ser um impeditivo para que nós possamos praticar a caridade, ficar sempre esperando, né, que alguma coisa nos chegue a mais para que a gente possa compartilhar. E quando a gente pensa assim, será que a gente realmente está pensando em praticar a caridade? Ou será que nós estamos pensando realmente na nossa condição pessoal, né? Na nossa ainda, no nosso interesse pessoal, né? Realmente ganhar uma boa quantia de dinheiro é resolver os nossos problemas. Será que a gente não pensa isso? Ah, então eu vou resolver os meus problemas e com isso eu também posso ajudar. Então, será que a gente está pensando mesmo, né, em receber esse dinheiro para poder ajudar, ou nós estamos pensando no nosso interesse pessoal de, né, de fazer fortuna realmente e resolver todos os nossos problemas? Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Será que nós precisamos mesmo ficar esperando fortuna, ficar esperando ter dinheiro, ou ficar esperando algum momento certo, um recurso financeiro para praticar caridade? Não, porque o nosso maior exemplo, né, de amor, de caridade, de bondade, de fraternidade é Jesus. E Jesus não tinha nenhum recurso financeiro, né? Jesus não auxiliou com recurso financeiro. Ele nos auxiliou, né, em todos os ensinamentos de transformação moral, nos ensinou e nos ensina até hoje. Então, nós não precisamos ter, né, para doar. Nós
podemos doar aquilo que a gente é. Nós podemos doar amor, nós podemos doar tempo, nós podemos doar os nossos ouvidos, o nosso abraço, o nosso sorriso, o nosso aperto de mão, o nosso conhecimento. E nada disso custa nenhum recurso material. Então, o fato de não termos, né, o dinheiro, uma fortuna, um prêmio, não nos impossibilita de praticar a caridade. Então, nós não precisamos esperar ficar ricos. Nós podemos doar o que nós somos. E aí está a nossa aproximação com Deus, o nosso entendimento real, né, da lei do amor. Então, os ensinamentos, né, aqui trazidos pelo Livro dos Espíritos, né, nos faz refletir. Primeiro sobre o nosso orgulho, nosso egoísmo, e tudo aquilo que ainda nos arrasta, né, para as nossas imperfeições, para os nossos vícios, nossos interesses pessoais. Então, o chamamento do plano espiritual é para a nossa transformação moral. Temos que focar no nosso ser e não no nosso ter, porque essa condição material ela é transitória. Agora, o nosso crescimento espiritual, a nossa iluminação interior, né, esse Cristo que nós devemos desenvolver dentro de nós, é que nos vai conduzir, né, a essa condição de melhoramento. Então, os ensinamentos ficam para a nossa reflexão e, novamente, um excelente início de ano que nós possamos buscar, através deste alimento espiritual, a força, o equilíbrio, o revigoramento para continuarmos firmes e fortes na nossa tarefa de amar. Que assim seja, graças a Deus.